Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com Marcelo Girão, diretor de Project Finance do Itaú BBA. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, William, tudo bem, audiência, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, o Itaú é um dos principais bancos privados do país e tem uma presença ativa também no setor de energia, né, com financiamento, estruturação de projetos, enfim, diversas outras operações no mercado. É, bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual, a questão também da economia e como isso impacta no setor de energia, né? Bom, Marcelo, eu gostaria já de aproveitar para perguntar para você como que vocês no Itaú estão enxergando o cenário macroeconômico para 2022 e quais impactos ele pode ter sobre projetos de energia? O que podemos esperar para esse ano? Bem, a pergunta é complexa, né? A gente, apesar da gente estar no Brasil há tanto tempo, né? E já passamos por crises de diversas naturezas e volatilidade. Esse ano a gente, em conjunto, né? Tem uma guerra, tem uma alta de commodities, tem um ano eleitoral no país, uma situação de inflação mais alta, curva de juros ascendente. Então, de fato, um cenário mais complexo do que a gente vinha vivendo aí nos últimos anos. Mas ainda assim, pensando setorialmente, né, o setor elétrico não é à toa que é um dos mais importantes do nosso portfólio dentro de infraestrutura. O banco, e acho que o mercado como um todo também tem uma exposição bastante importante aí no setor elétrico, em financiamentos, até em participações societárias também. Então, no meio de um cenário volátil, o setor elétrico ainda é um setor defensivo, digamos assim, né? Mais resiliente, e a gente viu isso aí ao longo dos últimos anos. Porém, como você bem colocou, a gente tem um ano onde a gente prevê ainda aumentos adicionais na curva de juros, né? A gente está em 11,75, deve chegar a 12,75 no final do ano. Acho que o nosso research até estava com uma previsão até um pouquinho mais alta, mas deve ficar aí ao redor de 12,75. Numa inflação no IPCA também um pouco mais puxado do que a gente estava esperando, ou seja, um cenário de juros reais mais elevado. Isso tem algumas consequências, não só para o setor elétrico, mas para a economia como um todo, né? Mas pensando no setor elétrico, você tem financiamento um pouco mais caro por conta dessa alta de juros, esse cenário macroeconômico. De um outro lado, você tem o custo do investimento mais alto também, né? Hoje se gasta mais para construir um projeto de geração de energia, por exemplo, ou mesmo transmissão, o CAPEX subiu de maneira relevante, né? Não só custos da construção civil, mas também conteúdo importado, logística de painéis solares, mesmo as máquinas, os aerogeradores também estão mais caros. Então, você tem um cenário de alta geral, digamos assim, de preço, e isso, no final do dia, vai impactar na receita necessária para que o retorno do investidor seja atingido. Então, você deveria haver, né, o efeito dessa situação macroeconômica, preços de energia mais altos, ou seja, retornos requeridos pelos investidores um pouco mais altos, comparativamente ao que a gente viu aí nos últimos anos. Ainda assim, dentro do setor elétrico, né, a gente tem que lembrar que é um setor defensivo, marco regulatório forte, bem testado aqui no Brasil. Então, apesar da volatilidade, ainda no retorno correto, a gente vê uma boa perspectiva de investimentos aí no Brasil. E como que vocês veem, por exemplo, a questão dos financiamentos de projetos? É, esse cenário deve impactar de alguma maneira financiamentos? Como que fica? Sim, colocando um pouco em perspectiva, né? A realidade que a gente viveu há alguns anos, onde você só tinha uma única fonte de financiamento, praticamente, para a infraestrutura no país, inclusive o setor elétrico, que era o BNDES, e a gente, nos últimos anos, um pouco por política de Estado, um pouco também pela situação de juros mais controlados, a gente viu
uma diversificação das fontes de financiamento, né, e com uma lógica bem mais direcionada a custos de mercado do que a financiamentos subsidiados. Então essa dinâmica, você vê o mercado de capitais muito mais ativo, né, financiando infraestrutura, especialmente o setor elétrico, outras multilaterais, mesmo bancos comerciais, então você tem uma míriade de novos financiadores do setor. Agora, todas essas fontes de financiamento têm como base o custo do dinheiro no Brasil, né? Então, assumindo que pouco se tem hoje de funding subsidiado, de dinheiro subsidiado, quando você tem essa inclinação da curva de juros, né, os juros reais subindo no país como um todo, naturalmente, o custo do financiamento sobe, né? Os spreads bancários talvez nem tenham subido relativamente tanto, mas o custo base do dinheiro sobe, os bancos pagam mais para captar dinheiro. Isso posto, para que se mantenha o retorno esperado de um projeto, não tem segredo, né? Você vai ter que subir o preço da energia ou a receita requerida para uma transmissora para que o retorno seja atingido. Então, o que se espera é um ajuste no custo, né, eventualmente um reequilíbrio de receita para que a alavancagem dos projetos seja minimamente equilibrada e crie valor, mas no final do dia, de novo, para bons projetos, mesmo que com energia mais cara ou com uma receita mais alta, um CAPEX mais alto, para bons projetos não vai faltar funding no preço correto, não vai faltar financiamento no preço correto, mas a um custo ajustado à realidade que a gente está vivendo. Certo. Bom, tem uma questão assim, em cima do que você falou. Projetos, o banco vai passar a ser mais seletivo com os projetos que ele apoia? Assim, acho que essa prática já vem sendo feita, não é por conta do cenário que a gente está vivendo, né? Acho que desde que a lógica mudou um pouco no setor elétrico especialmente, de financiar, do projeto ser rentável, ser viável, por si só, e não por conta de um subsídio no custo que a gente via no passado, um subsídio no custo do financiamento. Então essa lógica já mudou um pouco desde dessa transição, né, que aconteceu no Brasil. Então acho que essa seletividade já vinha acontecendo, né, para projetos. Agora, o que se vê numa situação dessa, onde, por exemplo, você tem um leilão de transmissão agora no meio do ano, né, em julho, um leilão grande, tem lotes grandes. Quando o empreendedor faz uma oferta no leilão, né, ele assume uma série de premissas na sua modelagem financeira, um retorno mínimo requerido, e a gente viu nos últimos anos uma competição acirrada, né, nesses projetos. E quando você tem muita competição, o apetite a risco eventualmente fica mais ou menos seletivo, digamos assim, mesmo do lado do empreendedor, né? Então a gente viu casos de projetos que foram talvez um pouco agressivos demais em leilões passados, que estavam considerando juros real no Brasil muito baixo, que o CAPEX não ia sofrer alteração, que não fez um hedge de disposição cambial que se tinha no CAPEX, e aconteceu tudo o que aconteceu, né, no cenário macroeconômico, e esses projetos hoje talvez estejam debaixo da linha d'água, do ponto de vista de retorno. Né? Então, talvez acho que a seletividade que você está mencionando vai partir mais um ajuste de premissas de agressividade, né, dada o cenário atual, e eu espero ver isso dos players nos próximos leilões, né, tanto de geração quanto de transmissão, ou mesmo na negociação dos projetos no Mercado Livre. E aí, uma vez os projetos estando com esses riscos bem mitigados, né, o contrato de fornecimento fechado, sem exposição cambial, com o contrato de venda de energia, o PPA, em place, com parte ambiental
também controlada. Esses outros riscos estando bem amarrados, naturalmente, como a gente acabou de falar, não vai faltar financiamento, né? Então, não me preocupa falta de financiamento para esses projetos se eles estiverem bem estruturados. De novo, vai ter um preço no preço correto, não vai faltar. Então, a seletividade, voltando para a pergunta, é muito nessa linha de que projetos que estão bem amarrados, que os riscos estão bem, a matriz de risco está bem alocada, né? Risco de equity para o sponsor, risco de dívida para o credor, tudo bem amarrado, não vai faltar financiamento. Entendi. Bom, e dentro das modalidades, enfim, das opções que existem para se conseguir esse financiamento de projeto, tendo em vista o cenário atual, quais devem se destacar, né? A gente tem visto uma dinâmica interessante, eu até mencionei na pergunta anterior, né, essa transição que a gente foi de uma única fonte de financiamento, né, para multifontes, né, de financiamento. E aí, sem dúvida, o maior destaque do ponto de vista de evolução nos últimos anos foi o mercado de capitais local, né, as debêntures de infraestrutura, que há 2 ou 3 anos já o volume emitido no ano é superior aos desembolsos do BNDES para o setor de infraestrutura, né, o que era inimaginável há sei lá, 6, 7 anos. Então, esse sem dúvida, um instrumento bastante importante de financiamento de longo prazo. Os bancos de fomento continuam sendo importantes, e aí você tem ainda poucas fontes subsidiadas, os bancos regionais de fomento, né, notadamente o BNB na região Nordeste, o BASA na região Norte, eventualmente o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, mas são orçamentos bem limitados, né? Dado o tamanho do pipeline, são orçamentos limitados, é um dinheiro barato, sem dúvida, é um dinheiro interessante, mas não o suficiente para financiar os projetos que estão por vir. Quem tem acesso, naturalmente, deve buscar, vai ajudar a alavancar o projeto, porque de fato é um custo interessante, mas como é escasso, as principais fontes acabam sendo as demais, né? Mercado de capitais, BNDES, eu acho que tem uma série de características importantes para projetos mais complexos, né? Onde o mercado eventualmente não entende totalmente o risco, onde tem uma característica do financiamento que o mercado não chega, como, por exemplo, prazos de carência muito longos, ou você conseguir fazer uma série de desembolsos por uma janela de 3, 4, 5 anos, né? Agora, onde o mercado chega, notadamente, transmissão, energias renováveis, onde são projetos eventualmente mais bancáveis, o BNDES compete diretamente aqui com o mercado, e aí tem as suas peculiaridades de banco de fomento, né, as suas, vamos dizer, a parte menos flexível, né, do BNDES, e aí eventualmente faz mais sentido você partir para uma solução de mercado do que o do banco de fomento. Agora, a gente também tem visto o BNDES desempenhando um papel de fomentador dessas outras fontes, né? Quando o BNDES participa de um projeto hoje em dia, a gente tem visto recorrentemente, não só em energia como em outros setores, o BNDES incentivando que haja cofinanciadores de mercado, inclusive o BNDES podendo ser um dos agentes desse cofinanciamento, inclusive via mercado de capitais. Essas, acho que são as 3 principais fontes que a gente tem visto, né, tanto para geração quanto para transmissão. Além dessas, e aí já olhando outros setores de geração, como por exemplo as termoelétricas, né, as grandes termoelétricas, vimos a presença de multilaterais internacionais, IFC, IDB, eventualmente outras como o DFC, né, dos Estados Unidos, ou até agências de crédito à exportação, como a gente viu em algumas termoelétricas que foram financiadas recentemente. É claro que o pipeline, né, e os projetos são majoritariamente com receitas em reais,
né? Então a gente tem que pensar sempre que esses projetos deveriam procurar financiamentos em reais. Isso dificulta um pouco o acesso ao mercado de capitais externo, né? Que é um bolso profundo, né, que é uma fonte de financiamento muito líquida, muito profunda, que tem poderia ser uma fonte extremamente competitiva, mas a gente tem o problema da moeda, né? E o hedge de longo prazo, a troca de indexador de longo prazo, de dólar para real, que poderia ser uma solução para isso, ainda é bastante cara e líquida no Brasil. Acho que eventualmente tem um subconjunto dentro do setor elétrico de PPAs, né, de contratos de compra e venda de energia dolarizados, né? A gente viu isso, tem visto projetos com mais frequência, especialmente para esquemas de autoprodução e para exportadores que têm receitas dolarizadas. E aí você abre um flanco, sim, aí sim, para acessar financiamento em moeda estrangeira e o mercado de capitais externo. Mas acho que de uma maneira geral, essas são as principais fontes que a gente tem visto dentro do setor elétrico aí, de geração e transmissão. Distribuição é uma dinâmica diferente, né? Não é muito a cara de projetos, mas sendo, é outro setor que acessa com muita frequência o mercado de capitais local, mas aí numa lógica mais de emissões corporativas e menos de projeto. Certo. Marcelo, você mencionou a questão do dólar, né? A gente teve aquela mudança, né? O novo marco regulatório do câmbio, etc. Como você vê isso mais no longo prazo? Você vê esse mercado se desenvolvendo de financiamento em dólar, PPA em dólar? E em quanto Sim. tempo esse mercado pode se desenvolver, pode deslanchar? Acho que no passado recente havia ainda muita dúvida, né, sobre justamente a questão de indexação cambial a contratos aqui no Brasil. Então, vimos alguns players estudando profundamente se havia maneiras de colocar esses contratos de pé. E aí, sem dúvida, o novo marco cambial veio totalmente ao encontro dos anseios, né, desses empreendedores e sem dúvida ajudou a catalisar bastante as companhias a buscarem esse tipo de contrato. E aí, como eu falei, assim, o que a gente tem visto é uma frequência bastante maior de projetos que estão fechando PPAs em moeda forte, em dólar, já à luz do novo marco. Essas empresas, em geral, são exportadores, né, têm suas receitas indexadas ao dólar também, só que procurando esquemas de autoprodução para também se beneficiar né, dos encargos, né, que hoje existem, os benefícios que hoje existem do ponto de vista de encargos para a autoprodução. Tem um desafio da conta fechar, a gente viu recentemente, com essa apreciação do real, né, o câmbio caindo, a mesma energia agora para fechar a conta do Capex, ela está um pouco mais alta em dólares, né? Então, talvez seja um momento transitório. Aliás, esse é um bom ponto para chamar a atenção, né? A gente está vendo essa apreciação do real, mas a nossa visão, inclusive do nosso research macroeconômico, é que é uma janela de fato, muito incentivada não só pela guerra, que teve efeito nas commodities, e o Brasil se beneficia, né, desse aumento do preço das commodities, mas também pela que a gente chama de carry trade, na diferença da taxa de juros local e da taxa de juros internacional. O nosso ciclo de alta deveria se encerrar até o primeiro semestre do ano que vem, e aí começar a cortar, né? Com a inflação sob controle, os juros deveriam começar a cair. E do lado dos juros americanos, por exemplo, é o contrário. A perspectiva é que esses juros suba, né? No momento em que os nossos juros começarem a cair. E aí você deveria ver um fluxo contrário, né? Ou seja, dólares saindo e aí o real depreciando novamente. Então,
acho que a janela do PPA em dólar pode ser que dê uma atrasadinha agora, mas acho que volta logo menos. Nesse sentido, nós lá já assessoramos projetos, estamos assessorando projetos que têm PPA em dólar, com algumas alternativas de solução de financiamento, que passam desde um instrumento totalmente offshore, trazer um investidor estrangeiro para comprar um bond, por exemplo, um instrumento de mercado internacional daquele projeto, até uma emissão local conjugada com um derivativo, que eu comentei. É um pouco mais desafiador, porque, de novo, derivativos de longo prazo são caros e líquidos, mas você abre outras alternativas de financiamento para viabilizar esses projetos. Mas, assim, resumidamente, sim, a frequência de projetos em dólar aumentou bastante. Faz muito sentido para grandes exportadores. Acho que talvez precise um ajustezinho agora de preço para acomodar essa apreciação do real, mas estruturalmente faz muito sentido para essas empresas, para esses grandes consumidores. Agora, é um mercado relativamente limitado, né? O grande universo aqui de consumidores são grandes exportadores, né? Que têm suas receitas em dólares e que faz sentido ter um custo de energia em dólar. Então, você tem um universo interessante, muitos deles estão se movimentando, mas é relativamente limitado, né? É interessante explorar, mas para você por hipótese, né, você tem um projeto e esse PPA é descontinuado, para você arrumar outro PPA dolarizado não é tão fácil como seria um PPA em reais, né? Então, só essa ressalva que eu faço, mas sem dúvida é muito mais frequente, a gente tem visto com bastante bons olhos esses novos projetos dolarizados aí que têm aparecido. Legal. Bom, uma outra questão, né, já que a gente mencionou uma questão de regulação, né, no ano passado também a gente teve o marco da GD, né, e esse ano espera-se que tenha bastante projeto de geração distribuída no Brasil. Vocês têm visto uma demanda por financiamento de projetos de geração distribuída? Sim, Como que vocês estão vendo sim. isso? Acho que aqui a gente pode separar talvez em dois mundos, né? Uma é a geração distribuída, que a gente chama de rooftop, né? Que é no telhado das casas, que são aquelas pequenas usinas, de fato, espalhadas, que podem ir desde uma residência até um prédio. Isso, vamos dizer, essa operação de varejo não é o core aqui do Banco de Atacado, onde eu estou, mas sim existem produtos, né, da nossa operação de varejo para olhar esse tipo de financiamento, né, para o consumidor. Agora, do ponto de vista do atacado, onde a gente vê majoritariamente o que a gente chama de geração remota, né, que são usinas um pouco maiores, onde os consumidores têm um pedacinho daquela usina, né, via consórcio, em geral via consórcio. Isso a gente, antes da aprovação do marco regulatório, a dinâmica, eu diria que era mais conservadora, né, porque não havia visibilidade do que seria o custo do fio, e no final do dia é a grande discussão. A geração distribuída tem a isenção, né, integral do custo do fio, mas sem a aprovação do marco, e o custo do fio é bastante relevante aqui, diga-se de passagem, né, na estrutura de custo do projeto. Como você não tinha visibilidade do que ia acontecer, você acabava sendo mais conservador na hora de calcular o tamanho da dívida, as condições de financiamento. Mas ainda assim, a gente fez uma carteira aí nesses maiores projetos, um pouco acima de 1 bilhão ano passado. Com a aprovação do marco, acho que aumentou a quantidade de projetos, sem dúvida. Deu muito mais clareza sobre essa perspectiva, né, do que a gente coloca na modelagem no longo prazo. É claro que os riscos inerentes a um projeto, risco de construção, risco de conexão, que talvez seja um dos principais também da geração distribuída, né,
precisam ser mapeados e endereçados, mas ainda assim o pipeline é grande. É um mercado muito pulverizado, né? Assim, tem players de diversos portes, assim, os maiores projetos são 100 mega, 150 mega, né, comparativamente com o que a gente chama de utility scale, os grandes projetos de geração, é relativamente pequeno, mas ainda assim temos algumas operações e aí diferentes estruturas, financiamento bancário, financiamento via mercado de capitais, tem diferentes modelos de financiamento que nós fizemos, e agora com um pouco mais de tranquilidade, principalmente para os que têm contrato de longo prazo, se aproximou bastante mais do que seria um projeto de geração centralizada que o mercado está mais acostumado a financiar. Claro que no contexto da reforma do setor elétrico, né, do PL 414, tem outras nuances que não só a gente, não só os financiadores, mas como os próprios empreendedores estão analisando, né? Por exemplo, imaginando uma abertura total do mercado, né, do mercado livre, onde hoje o usuário de GD um dia vai poder comprar energia no Mercado Livre, lá na frente o que vai ser melhor para ele? Olhar o Mercado Livre ou olhar a geração distribuída, né? O Mercado Livre tem lá os seus incentivos para renováveis, incentivos esses que também vão cessar, né? Vão acabar, por isso que tem essa corrida para as outorgas aí dos projetos de geração, ou um projeto de GD que foi conectado até o final do ano dentro do novo marco já que garantiu a isenção do fio até 2045, né? Então tem para projetos de GD que tem contratos de curto prazo, essa é outra variável que a gente está se debruçando aqui para chegar numa conclusão. Mas o patamar, vamos dizer assim, de financiabilidade, de entendimento do risco, melhorou substancialmente com a publicação do novo marco, né, do novo marco regulatório, sem dúvida. Você falou de 1 bilhão. Vocês têm alguma expectativa, perspectiva para esse ano de quanto vocês podem fazer em financiamento dessa área? Esse ano a gente está discutindo mais de bilhão, sem dúvida. Isso, de novo, só projetos com porte maior, né? Tem ainda potencialmente financiamentos de varejo, mas aí que está dentro da operação de varejo e eu prefiro não comentar, porque eu não estou 100% inteirado, mas do lado do atacado, dos projetos com porte maior, a gente tem o pipeline acima de 1 bilhão aí que a gente está olhando. Certo. Bom, nós estamos nos aproximando do fim, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Bom, no campo de fusões, aquisições e até, como que eu posso dizer, de abertura de capital, né? O ano passado a gente vinha com várias empresas querendo abrir capital, falando de abrir capital, deu uma freada nisso, né, num determinado momento. Você vê abrindo uma nova janela, você vê mais oportunidades de fusões e aquisições nesse ano. Como que você vê o cenário para isso? Acho que tem dois fatores que ajudam, sem dúvida, fusões e aquisições aqui, tá? De fato, a janela de equity fechou e, claro, tem muita relação com juros, né? Com a situação atual da curva de juros. Só para ter números em mente, antes da pandemia, a indústria de crédito, né, de assets, no final de 19, ela tinha aproximadamente 750 bilhões de ativos, né, ativos de crédito nessa indústria. Durante a pandemia e durante o período onde os juros brasileiros chegaram a 2%, muito do dinheiro que estava aqui em renda fixa migrou para equities e a gente viu aquela série de IPOs e um boom, né, no mercado de equities, e essa indústria de crédito caiu para perto de 500 bilhões de reais, então diminuiu quase um terço aí. Depois, com a retomada de juros, essa escalada de juros abrupta, houve um movimento inverso,
né? Dinheiro saindo de equity, indo para dívida, para renda fixa. Então, hoje, essa mesma indústria de crédito tem 850 bi aproximadamente, ou seja, mais que recuperou do que tinha antes da pandemia, né? Em um cenário de juros mais alto, então, naturalmente, você vê esse fluxo de capitais migrando mais para a renda fixa. Então, enquanto a gente tiver um patamar de juros alto, né, dessa maneira, os IPOs vão ficar mais difíceis. Sem dúvida, a gente não devemos ver um fluxo tão intenso como a gente viu recentemente. Então, dito isso, os movimentos de equity, ainda assim você tem empresas que precisam, né, ou as investidas de private equity, ou mesmo empresas que precisam reciclar capital, vão olhar a alternativa do M&A, né, de fusão e aquisição. Então, isso, e de outro lado, mesmo quando você compara o M&A, uma empresa, um empreendedor que quer crescer, que quer aumentar portfólio, que quer aumentar sua plataforma no Brasil, quando você olha os greenfields, né, os projetos que a gente chama de greenfields, ou seja, totalmente novos, que precisa investir, construir, etc., o nível de retorno desses projetos estava tão apertado que o risco-retorno estava desbalanceado. Essas empresas estavam preferindo olhar talvez mais oportunidades de M&A, onde você tem menos esse risco de implementação, né, e outros associados, ambiental, de comercialização, o mesmo do próprio CAPEX, que a gente viu subir vertiginosamente, né, dentro do setor. Então, você tem os riscos mais controlados e o retorno desses ativos, né, adquiridos um pouco mais na mão, né, mais controlados. Então, acho que tem essa incerteza do greenfield e o mercado de equities aqui fechado, acho que os dois incentivam, sim, o mercado de M&A, de fusões e aquisições. Vimos algumas transações grandes recentes anunciadas com múltiplos interessantes, né, com valuations interessantes, e não à toa que, além de financiamento de projetos, temos olhado bastante financiamento de aquisição em cima desses ativos. Então, sem dúvida, é outra fonte de necessidade de novos financiamentos, estão atrelados aí à aquisição de ativos dentro do setor elétrico. Bom, muito bem, nós estamos chegando ao final do Energia em Debate de hoje. Eu queria agradecer a sua presença, Marcelo, obrigado. Eu que agradeço, William, agradeço aí a TV Estadão o convite, e em nome do Itaú, queria me colocar à disposição também para outras oportunidades e aos nossos clientes que podem continuar contando conosco aqui. O setor elétrico é super relevante, não só para o país, mas para o portfólio do banco. Temos historicamente um apetite relevante para apoiar o setor, e mesmo nos momentos mais voláteis que a gente viu do país, o setor elétrico sempre foi bastante resiliente. Então, só destacar esse aspecto e agradecer novamente aí pela oportunidade. Legal. Bom, queria agradecer também você que nos assistiu até aqui. O Energia em Debate de hoje fica por aqui e até a próxima. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.